Se ela soubesse o que apresentar para a amiga dela, talvez a Mafalda pudesse chegar aqui. Eu acho que esse é nosso rolo também. Muitas vezes, nós não experimentamos o Evangelho do jeito que a gente deveria. Como é que eu vou mostrar algo que eu ainda não vivi? Muito bom. Parabéns para a galera aí do teatro. Na área de trabalho deve ter na verdade tem isso, um slidezinho que nós vamos usar e deve ter um apresentadorzinho em algum lugar no espaço. Gente, hoje à noite, continuando nisso que a gente aprendeu ontem, sobre a necessidade do Evangelho e de uma luta espiritual, tá bom? Não é só uma estratégia fantástica, mas é o próprio Deus com a gente vivendo com Ele. Beleza, perfeito. Isso aí. Eu queria compartilhar com vocês um capítulo do Novo Testamento, onde Jesus está lidando com esse tipo de situação. Agora, gente, nesse capítulo, nós vamos ver algumas parábolas. E a dificuldade é que nem sempre a gente sabe ler e entender as parábolas da forma correta. Tem 3 parábolas nesse capítulo. Lucas capítulo 15, abre lá. Com certeza você já ouviu sobre essas parábolas, tá bom? E talvez hoje você vai perceber que eu vou olhar para essas parábolas de uma forma diferente do que talvez você já tenha observado em algum momento. Não estou com isso querendo desconstruir o que você já aprendeu, tá bom? A não ser que tivesse errado mesmo, aí é melhor que você desaprenda. A parábola nada mais era do que uma história do cotidiano. Coisas normais do dia a dia. Então, Jesus pegava essas histórias e contava. Né? Como uma menina que certo dia pegou o seu celular e aí a gente está contando. Mas quem que é a menina? Qualquer menina. Qual que é o celular? Ué, todo mundo tem um celular. Ou uma pessoa que estava dirigindo para casa e de repente no meio do caminho sofre um acidente. Bom, essa é a minha história de ontem à noite. Tá? Antes de chegar em casa ontem nós batemos o carro. Mas está todo mundo em ordem, tá bom? Menos o carro. Acontece. Gente, são histórias do dia a dia, coisas que acontecem. E Jesus aqui conta 3 histórias. Daqui a pouquinho você vai entender por que essas histórias têm tudo a ver com o nosso congresso. Mas as histórias são contadas num momento específico. E entender o momento específico me ajuda a saber por que Jesus contou aquelas histórias. Aquelas histórias, elas têm uma moral, uma lição. Então, quando a gente estuda parábola, gente, os detalhezinhos não são os mais importantes, mas a lição maior por trás é o mais importante. Então, Lucas capítulo 15, versículo 1. Nós vemos que tem um certo grupo de pessoas aqui junto com Jesus. Dá uma olhadinha aí. Quais são as pessoas que estão junto com Jesus em Lucas capítulo 15, versículo 1? Quem, gente? Publicanos e pecadores. Muito bem, eu vou do mais simples. Pecadores são pecadores. Nós estamos na jogada também, tá bom? Pecadores é um termo que a Bíblia está usando aqui para mostrar pessoas que não são cheirosinhas, não são bonitinhas, pessoas que a gente deveria manter distância delas. Gente que está cometendo práticas que são contrárias às Escrituras. Mas é engraçado que aqui no texto, ele pega um grupo específico, uma galera específica e separa. Quem que é essa galera? Os publicanos. Quem são os publicanos? O que é um publicano? É um cara que cobrava imposto. Se você já entrou na vida adulta e se você já trabalha 1/3 do seu ano só para dar dinheiro para o governo, você já começou a ficar com raiva dessa galera. Ok? Está na vida adulta agora, né? Você sabe que trabalha. A gente paga muito imposto. Mas no Brasil tá bom ainda. Tá bom, porque se você sair daqui, tem rua para você dirigir. Parte do seu imposto serve para essas. Parte do seu imposto serve para que aquele farolzinho lá, de noite, tenha energia naquilo. Tem polícia na rua. Eu sei que você gostaria que tivesse mais, mas tem polícia na nossa rua. Se você passar mal, tem uma UPA por aí para você dar uma corrida. Tem.
E às vezes, para ser bem honesto, lá na minha cidade, a UPA está atendendo melhor do que o convênio médico. Então, dependendo do que é, a gente vai na UPA que vai ser melhor. Roberto, você está elogiando o serviço de saúde pública do Brasil? Um pouquinho só. Tá bom? Tem escola, se você perdeu o emprego e não tiver mais como pagar a escola particular do seu filho, tem escola. Seu imposto paga aquela escola. E apesar de você desprezar a maior parte dos serviços públicos que a gente tem, a maioria de nós torce para os nossos filhos entrarem em faculdades federais. Certo? Não tem que pagar por elas. Agora, na época bíblica era diferente. Na época bíblica, o imposto que essas pessoas pagavam não ia para a nação de Israel. Eles estavam sendo dominados por uma outra nação. O Império Romano dominava a nação de Israel. Então, o imposto que era pago ia para um outro país, para outra galera. E não tinha serviços em troca do imposto que você pagava. E tinha mais. Normalmente, quem cobrava o imposto, usava um soldado romano lá, mas quem cobrava o imposto, nesse caso, era alguém do próprio povo. Então, tinha um judeu, bandido, traidor, safado, que cobrava o meu imposto para dar para o meu inimigo. Então, imagina, gente, se o judeu olhava para as pessoas, os adúlteros, né, a galera que falava palavrão, esses caras são pecadores, o publicano era uma classe acima. Não. O publicano é o pior do pior do pior. Tipo o corintiano, entendeu? Esse tá... Ontem eu entrei aqui, tinha um corintiano logo aqui. Estou brincando, né, gente? Ou talvez não. Enfim, é aquele pessoal que você olha e você não quer se relacionar com ele. E aqui Lucas começa mostrando que Jesus estava conversando com essas pessoas. E tinha um grupinho ali, né? E Jesus estava ali conversando. Tudo bom? Como é que é seu nome? Alifer. Corintiano. Aqui, peguei o lugar. E aqui é o... Como? Calazans. Falei certo? Muito bom. E nós estamos aqui, mas, como nós estamos com os corintianos, como nós estamos aqui com o grupo de publicanos e pecadores, tem uma outra galera, sentada lá no fundão, lá do outro lado. Dá uma olhadinha na continuidade do texto. Quem que está sentado do lado de lá? Os fariseus. A Bíblia diz que os fariseus e os mestres da lei, aquela galerinha bonitinha, cheirosinha, limpinha, que seguia todas as regras, que fazia tudo direitinho. Gente, eu sei que vocês não são fariseus, tá bom? Mas eu vou pegar os adolescentes lá do fundo, lá, né? Então, eles estavam lá e eles olharam e viram que do outro lado, Jesus estava conversando com gente que está fora da caixinha. E o que eles estão fazendo agora? Olha para a sua Bíblia, o que eles estão fazendo? O que eles estão fazendo, gente? Mais alto, o que eles estão fazendo? Criticando. Enquanto eu tenho aqui Jesus conversando com pessoas. E pessoal, essa galera do mal, essa galera feia, né, cheia de coisa errada, essa galera estava conversando com Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, eles criticam. Na verdade, isso aconteceu várias vezes na Bíblia. Tá bom? Quando Jesus vai falar com Zaqueu, o pessoal está criticando. Quando aquela mulher chega lá e começa a lavar os pés de Jesus, a galera está criticando. Enfim, quando você olha para as Escrituras, até gente que não era tão ruim assim, quando Jesus cura um cara, não, ele está curando aí no dia que não devia estar curando. Sempre esse pessoal está criticando. E é nessa situação que Jesus então conta 3 parábolas. Versículo 3, então Jesus lhes contou essa parábola. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui, Lucas, capítulo 15, versículos 3 a 6. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? É uma pergunta retórica, óbvio que todo mundo vai fazer isso.
E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. E ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois eu encontrei a minha ovelha perdida. Jesus está pegando uma história comum. Agora, pessoal, essa história, ela não é boa para nós. Por uma questão simples. Nós não estamos no ambiente rural. A maioria de vocês nunca viu uma ovelha de perto. Só de longe. Tá? Ovelha é um bichinho burro. Lembra que eu falei ontem que meu sogro tem um sítio? Pois é, tem ovelha lá. Né? Esse tempo atrás, o cachorro pegou e matou a ovelha, mas ela nem reage direito. Né? E está lá a ovelhinha. Para nós, uma ovelha a mais, uma ovelha a menos, você vai no mercado e compra outro pedaço de carneiro lá. Mas para essa galera, a ovelha fazia parte do dia a dia deles. Eles cuidavam desses animais. Eles tinham um rebanho ali, era um granjeiro. Granjeiro não é só de frango, tá? Pelo menos quando eu estudei na escola, o professor falou que o cara que cria ovelha é um granjeiro. E eu fiquei chocado. Mas enfim, para mim é de granja, né, de galinha. Mas o cara que cuida das ovelhas, o pastor ali da ovelha, aquela ovelha dá roupa para ele, aquela ovelha dá alimento para ele, aquela ovelha dá material de troca para ele, aquela ovelha faz parte do sustento dele. E ele tinha 100 ovelhas e ele perdeu uma. Bom, para a galera aqui que é das exatas, né, qual a porcentagem do prejuízo desse cara? 1%. Né? Então, se ele tinha 100 e perdeu um, ele perdeu 1%. O pessoal das humanas conseguiu acompanhar? 1% dos 100. Então ele tem ali as 100 ovelhinhas dele, né? E ele perdeu uma ovelhinha. Talvez se eu fosse contar a história hoje, eu usaria outros tipos de ilustração. Como uma adolescente que chegou em casa e de repente se deu conta que não estava com o seu celular. E ela começa então a procurar loucamente pelo celular dela. E ela tenta ligar, mas agora a bateria já acabou e ela não consegue identificar onde está o celular dela. E ela fica na dúvida, deixei na escola, deixei na loja que eu passei, onde que eu deixei meu celular? E ela fica desesperada, ela começa a procurar o celular dela em todo lugar. É isso que Jesus está fazendo. Ele está pegando algo do dia a dia e contando uma história para mostrar que a hora que aquela menina chegar no carro e perceber que o celular caiu ali do ladinho do banco, ufa, achei meu celular. E esse homem então tinha 100 ovelhas e de repente ele perdeu uma ovelha. Eu acho que a transição me atrapalhou, mas quantas ovelhas tem ali agora? Cadê o aranha? Aranha, né? Cadê ele? Fugiu do culto. Porque se ele me perguntou se ele tem toque, é porque talvez ele tenha, né? De trocar de lugar. E se alguém tem toque, vai ter que contar ali para saber se tem 99 ou 100 ovelhas ali. Tem gente contando. Tem 99 ovelhas ali. Dá uma olhadinha, presta atenção. Vamos, calma. Agora tem 100 ovelhas ali. Não. Eu tirei você em qual número você estava? Você estava em quanto? No 30. Agora ali tem 100 ovelhas. Não, eu vou tirar de novo. Tem 100 ovelhas, mas agora, pronto, tem 99. Onde que sumiu? Sumiu uma ovelha aqui, ó. Presta atenção, ó. Cadê? Tem que ir para lá, tem que apontar para lá. Ela apareceu. Ela está ali agora. Cadê? Aqui é a ovelha. Isso. Agora ela sumiu. Você consegue confiar em mim de que tem 99? Não, eu contei. Tem 99. Eu estou falando a verdade. Pode acreditar. Meus queridos, Deus está contando, na verdade o Senhor Jesus está contando aqui, e Ele é Deus, óbvio, mas Ele está contando uma história. E a nossa pergunta não é os detalhes da ovelha. Se ela tem a lã, se ela não tem a lã, que horas que ela dorme, se elas dormem em conjunto ou não. A pergunta é qual a moral da história. E a Bíblia é tão fantástica porque como ela sabe que eu sou meio lentinho, ela já me deu a explicação. A moral da história está aqui. Eu lhes digo que da mesma forma haverá
mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. A moral da história é simples. Deus está buscando pecadores para o arrependimento. Essa é a moral da história. E quando todos nós nos juntamos aqui para um culto, top, legal. Mas quando alguém entrega a vida para o Senhor Jesus, não, aí não é só top, legal, né? Aí a bandinha vem, o sexteto começa a cantar, a bateria no céu começa a tornar, porque tem festa lá. O alvo maior é pessoas conhecerem o Senhor Jesus, e isso é o que está no coração de Deus. Mas Jesus não para aí, e ele conta uma segunda parábola. Segunda parábola está nos versículos seguintes, tá bom? E agora fala não mais de uma ovelha, mas de uma moeda perdida. Dá uma olhadinha aí. Ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, eu não sei porquê, ele colocou mulher com o dinheiro, né? E perdendo uma delas, não acende uma candeia, vai à casa, procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne suas amigas. Amiga, você não acredita, eu achei a minha moeda. Outra parábola que não faz sentido para a gente, né? Porque se você não está nem aí para a ovelha, muito menos para a moeda. Gente, as nossas moedas não têm valor nenhum. No console do meu carro tem um monte lá. E quando eu passo no pedágio de São Paulo, de Atibaia para cá, que é só R$ 2,40, eu preciso pegar um bolo de moeda para poder pagar o pedágio. Gente, a nossa moeda mais valiosa vale quanto? O que eu compro com real? Oi? Balinhas. Se você achar aquelas de R$ 1 que tem o verso diferente, aí ela vale um pouquinho mais, né? Esses dias uma menina foi pagar lá do CLD um negócio com uma moeda de R$ 1. Eu falei, não, daqui. Eu troco para você, me dá essa daqui. Aí eu fui para a internet, eu coleciono moedas, tá? E eu mostrei para ela que aquela moeda de R$ 1 valia quase R$ 40, né? Mas ela já tinha me dado, né? Aí, enfim, aí já, né? Mas o que acontece é que para essa mulher, essa moeda tinha muito valor. Essa moeda correspondia mais ou menos ao dia de um trabalhador braçal, né? O dia de um trabalhador normal. Por exemplo, quanto vale aqui em São Paulo uma boa faxina? 150 conto. Ok, então pensa nisso. Essa mulher não está perdendo. Está gravando o áudio desse negócio? Então beleza. Essa mulher, gente, é porque eu vou usar as mãos, ela não está perdendo R$ 1. A moedinha dela vale um pouquinho mais, ok? A moedinha dela valia mais ou menos 2 peixinhos. Meus queridos, se de repente você perceber que os peixinhos, você vai ou não vai procurar? Pessoal, agora tem valor, ok? Para ganhar isso aqui dá trabalho. E essa mulher então, vou deixar aqui, eu não vou sortear, tá bom? Sortear os livros lá. Essa mulher fica feliz, e se você quiser olhar, né, você pode... Cadê? Conta agora. 10, muito bem. O que acontece é que, de repente, sem perceber, ela perdeu uma... Tem 9 lá, confia em mim. Agora tem 9. Mas ela procura, e ela acha essa moeda. De novo, gente, o valor maior ou menor não é o importante. Mas tem uma moral da história. E a moral da história, de novo, está no final do texto. Eu lhes digo que da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continua e nos conta uma terceira parábola. E essa ele talvez dê até um pouquinho mais de detalhes para nós.
Mas se você já prestou atenção, os detalhes não são os mais importantes, mas a moral da história é o mais importante. E ele fala agora que tinha um homem que tinha 2 filhos. Se na primeira eu perdi uma ovelha de 100 ovelhas, e vocês já me disseram que a porcentagem foi 1%, certo? Na segunda eu perdi uma moeda de 10 moedas. Qual foi a porcentagem agora? 10%, vocês estão bem. Agora o negócio fica mais tenso, porque de 2 filhos que eu tenho, quantos ele vai perder? 1. Qual a porcentagem? 50%. Já vou adiantar que essa história, essa parábola não tem nada a ver com o sentimento que vem ao nosso coração. Eu vou explicar uma coisa. É muito comum nós, cristãos, perdermos nossos adolescentes e jovens quando eles deixam de ser criança, quando eles deixam de ser pré-adolescentes e acreditar em tudo que a gente fala, quando eles começam a questionar e ver as coisas lá fora, eles começam a perceber que o pecado é gostoso, e é, gente, tá bom? Não estou dizendo que não cobra um preço. Nós perdemos muitos jovens e adolescentes, e na maioria das vezes, quando a gente olha para essa parábola, a gente olha com aquele coração pesaroso, com tristeza pelos pais da nossa igreja, que estão esperando o seu filho voltar para Deus. Pessoal, essa parábola não tem nada a ver com adolescentes cristãos que se desviam. Jesus está contando uma história comum para nos dar uma lição. Ele disse que tinha um pai que tinha 2 filhos. E de repente um dos filhos chega para ele e fala: pai, o negócio é o seguinte, não está rolando, o senhor fica controlando meu horário, né? Eu quero cuidar do meu nariz. Pai, o senhor não quer me dar já a minha parte, eu vazo, não dou mais trabalho para o senhor também vai ter que ficar acordado até tarde, me esperando. E o pai então dá o dinheiro para o filho, você conhece a história, tá? Então eu estou adiantando ela, encurtando ela. E esse filho mais novo vaza e vai para uma outra terra. Lá na parábola diz que ele gastou tudo que ele tinha, o que seria normal, né? É muito normal os filhos esbanjarem a herança que ganharam dos pais, porque eles não trabalharam para construir aquilo. Então, se você, pai, está se lascando para deixar uma herança para o seu filho, nem continua, viu? Porque eles vão desperdiçar tudo mesmo, é normal. Aí, os seus netos vão construir de novo, e seus bisnetos vão desperdiçar. E assim vai, essa é a vida. Estou falando mentira? Acontece muito. O que acontece é que esse menino foi e esbanjou, gastou, curtiu a vida, saiu com prostitutas, os amigos. Além das burrice que o cara fez, a Bíblia diz que sobreveio uma fome, um problema naquela terra. Então teve coisas que eram problema dele, teve coisas que nem eram problema dele. O fato é que esse menino chega num ponto onde não dá mais. E quando ele está no fundo do poço, e eu sei, gente, que os detalhes a gente normalmente explica, do negócio dos porcos, das alfarrobeiras, nome, né, difícil para vagem, né, ou lavagem de porco, enfim. O fato é que ele cai na real e fala: eu preciso voltar. Não é isso que acontece? E ele volta. Gente, essa parábola é idêntica às outras. Na primeira se perdeu uma ovelha e se recobrou a ovelha. Na segunda se perdeu uma moeda e se recobrou a moeda. Na terceira se perdeu um filho e recobrou um filho. As 3 parábolas são iguais. Inclusive, presta atenção, talvez você consiga ver, né, o pai perdendo seu filho, né? A gente tem 2 filhos. Está de olho? Quantos meninos tem lá? 2. As meninas já estão rindo antes aqui, ó. 2 filhos, de repente, perdeu um. Quem fez essa foto é um as do Photoshop, entendeu? Eu fiz quando eu estava aprendendo a usar o Paint, aquele negócio que nem existe mais no Windows, eu acho, né? Mas esse menino volta. E quando esse menino volta, o pai recebe ele. O pai
aceita o pedido de perdão do menino. O pai restaura a posição dele. O menino chega e fala, não, eu posso ser um escravo seu, só um servo. Não, você não é um servo. Vem cá. O pai está feliz porque o filho voltou. A moral da história é que Deus busca e salva o perdido. Porém, nessa última parábola, tem um detalhe diferente. Qual é? Qual é? Nessa última parábola, nós temos o irmão mais velho. A primeira parábola não fala o que as 99 ovelhas ficaram fazendo, né? Quando chega a centésima, voltou aqui. Não fala nada. A segunda parábola também não coloca moeda conversando. Mas na terceira parábola, a gente tem o filho mais velho. E o filho mais velho agora corre para o pai e fala, pai, que legal! Nossa, eu estava morrendo de saudade do nosso irmão. Que bom que ele voltou. É isso? Não, o filho mais velho corre para o pai. Na verdade, para ser bem honesto, o filho mais velho começa com os funcionários. O que está acontecendo? Eu ouvi barulho, né? E o funcionário fala, seu irmão voltou, seu pai está dando uma festa de arromba aqui. E ele começa a ficar irado, ele nem entra na festa. E o texto bíblico fala que o pai sai. Depois você lê para ver se eu não estou contando mentira, tá? Mas o pai sai e tenta reconciliar com esse filho também. E aí eles têm um diálogo. E o filho mais velho fala, pai, eu sempre estive aqui. Eu sempre fiz tudo o que o senhor pediu. O senhor nunca me deu nada para eu comemorar com os meus amigos. Mas esse moleque merecia sofrer. Essa parte é o que eu estou colocando, tá? Esse moleque não merece voltar para casa. Esse moleque estava no mundo, ele tem que ficar lá. É fome? Então que passe fome. Não quis ir lá? Pegou doença? Azar seu. Morre agora. Por que Jesus está contando essas parábolas? A razão está nos primeiros versículos que eu li com vocês. Versículos 1 e 2. O contexto dessas parábolas é que enquanto Jesus conversa com publicanos e pecadores, tem alguém que está murmurando. E aqueles que estavam murmurando eram aqueles que estavam mais próximos da Bíblia, ou da revelação da época. Aqueles que estavam murmurando eram aqueles que eram os religiosos. Aqueles que estavam murmurando eram aqueles que se achavam justos a seus próprios olhos. Eu sempre fiz o que o Senhor pediu. E meus queridos, eu queria compartilhar esse texto com vocês hoje, porque infelizmente, muitas vezes, essas parábolas refletem o nosso coração. A gente gosta de cantar que eu sou a ovelha perdida que Deus buscou, deixou os 99, foi atrás. A gente gosta de cantar essas coisas. A gente até diz que nós somos pecadores. E as músicas que vocês cantaram, fantásticas. Ok? Mas como nós gostamos de olhar para as pessoas que estão lá fora e achar que elas têm que ficar lá mesmo. A gente passa ali, está no farol lá, esse cracudo tem que sofrer mesmo. Como a gente gosta de pensar que nós somos melhores do que cada um que está lá fora. As pessoas que você encontra no dia a dia, na rua, na sua classe. Sabe aquele moleque que só fala palavrão, zoado pra caramba? Eu sou melhor do que ele. Esse daí, esse nunca vai ter Jesus. Quando o nosso sentimento é assim, gente, nós estamos igualzinho os fariseus e os mestres da lei. Mas o sentimento de Jesus é exatamente o oposto.
O sentimento de Jesus não é o de afastar essas pessoas, mas é o de se aproximar dessas pessoas. Jesus não está indo para as práticas erradas que elas fazem, tá bom, gente? Não estou dizendo aqui para você ir para as baladas, para ganhar gente na balada. Não, não é isso. Não estou dizendo para você começar a usar droga para ganhar quem usa droga. Fala palavrão com os caras do seu trabalho lá, né, nas piadinhas, aquelas rodinhas que só tem piadinha. Não, não. Ou entrar no grupo de WhatsApp e receber pornografia. Não, não é isso. Não é viver as práticas erradas das pessoas que estão lá fora, mas é perceber que nós não estamos lá, não é porque nós somos melhores do que eles, nós não estamos lá unicamente pela graça de Deus. Se não fosse o Senhor Jesus nos alcançar, nós estaríamos fazendo tudo igual ou pior do que qualquer pessoa que anda ao nosso lado todo dia nessa cidade. E o nosso coração deveria ser um coração igual de Jesus. Ele contou 3 histórias para deixar claro que Deus se alegra, que tem festa no céu, que o que Ele mais quer, não é que eu passe em primeiro lugar numa lista numa faculdade, não é que eu seja promovido e agora tenha um salário 2, 3 vezes maior. O que Ele mais quer é que a gente, como filho dEle, sente com essas pessoas e mostre o Evangelho. Eu não acho que é errado termos bons prédios, uma boa estrutura, e nem fazermos boas atividades como a gente faz. Mas é errado quando a gente entra no nosso gueto e a gente passa mais tempo falando mal do incrédulo lá fora do que sentindo uma dor no coração porque ele ainda não conhece Jesus. Enquanto nosso coração não queimar por aqueles que se perdem, nós vamos ser igualzinho o pessoal do teatro aqui. Talvez a gente até convide alguém para um programa, mas a gente não entendeu o Evangelho. O Evangelho é um Deus santo, tendo misericórdia de mim, que não mereço nada. Então não tem nada mais justo e certo do que eu compartilhar isso para pessoas lá fora, que também não merecem. Minha pergunta nessa noite, à luz dessas parábolas, e de novo, gente, a parábola do filho pródigo não tem nada a ver com os nossos jovens que se perdem. Talvez a gente tenha que pôr eles no colo e, né, dar uma cintada para ver se acorda. Não, não. Tem a ver com pessoas que nunca conheceram o Senhor Jesus, que ainda estão cegas. E a minha pergunta é: como está o seu coração com relação a isso? Às vezes, no decorrer da nossa vida cristã, a gente perde todos os nossos relacionamentos com os incrédulos, porque a gente não pode mais ser do mundo, andar com as pessoas do mundo. E a gente só convive com crente, e a gente nem fala mais com ninguém. Como está seu coração com relação às pessoas que estão lá fora e estão se perdendo? Se você pode olhar e falar: Roberto, eu sofro todo dia que eu entro na minha classe e vejo naquela faculdade jovens se perdendo. E eu sei que o mesmo Jesus que me alcançou quer alcançar eles. Eu sofro todo dia que eu entro no meu trabalho e eu tenho colegas lá com vidas terríveis. Eles precisam de Jesus. Meu querido, eu vou dizer, você está no caminho certo. Porque esse é o sentimento do coração de Deus. Mas se ao decorrer da vida você foi se tornando mais insensível, mais duro, e você passa sem olhar, porque o seu ministério é aqui dentro, esse texto é para você. As parábolas me mostram que Deus ama e busca o perdido. E eu quero fazer parte do time de Deus para isso. Eu não quero ser o grupo que está criticando. Eu quero ser o grupo que está sentado junto com Jesus, conversando com essa galera. De novo, eu quero que fique claro para vocês, não é viver as práticas pecaminosas, que nosso coração talvez até vai gostar. Não, 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 não. É ser testemunha de Cristo,
para pessoas que talvez ninguém nem goste. Desde das mais pobres e mais colocadas no escanteio, até as mais ricas, mais poderosas, todos precisam de Jesus. Antes da gente orar, ontem o pastor Diogo, inclusive, compartilhou aqui. Talvez você esteja nos visitando. Eu também estou visitando aqui, enfim. E você está ouvindo disso, e talvez você esteja falando, Roberto, eu não sou o fariseu. Eu sou a ovelha perdida. Eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Se você está pensando nisso, hoje pode ser o dia de você falar, eu quero voltar com Jesus para dentro do lugarzinho onde estão todas as ovelhas. Tá? E se você quiser fazer isso, vai ter festa lá no céu. A gente vai ficar felizaço aqui também. Né? O pessoal da igreja também. Mas se você já entregou sua vida para Jesus um dia, eu queria convidar você a hoje. Nós vamos todos baixar a cabeça daqui um minutinho. Pensar ao seu redor. Quem são as pessoas que Deus quer usar você para alcançar? Eu queria desafiar você a sair daqui com pelo menos um nome. Um amigo da classe, um colega do trabalho, um parente próximo. Você fala, Senhor, essa pessoa ainda não te conhece. Senhor, usa a minha vida para alcançar ela. Feche seus olhos. Eu queria orar. A igreja sempre tem pessoas aqui, pode ficar de olho fechado, que gostam de conversar e explicar um pouquinho melhor para aqueles que querem assumir esse compromisso com Cristo, de uma entrega de vida. Se você hoje está ouvindo isso, não sei de que igreja você veio, ou talvez você não é de igreja nenhuma, e você quer dizer, não, Robertinho, eu preciso de Jesus, eu nem tenho Jesus ainda, eu quero dar esse passo hoje. Eu queria pedir para você se identificar, levantar uma das suas mãos onde você está, porque, como eu disse, nós queremos nos alegrar com essa sua decisão. E algumas pessoas da igreja querem poder conversar um pouquinho mais com você. Então, se tem alguém hoje aqui, eu sei que ontem algumas pessoas fizeram isso, mas tem alguém hoje aqui que fala, poxa, eu preciso de Jesus, eu ainda não entreguei minha vida para Jesus. Faz um sinalzinho com a sua mão, para que a gente possa ver. Tem alguém hoje, eu quero nascer de novo, quero entregar minha vida para Jesus. Okay. Para você que já tomou essa decisão um dia, meu desafio para você é que você permita que seu coração volte a queimar por aqueles que não conhecem Jesus. E eu queria desafiar você agora a pensar em um nome, pelo menos. E começar agora a orar por essa pessoa e falar, Senhor, esse meu primo, esse meu colega, esse companheiro de classe, essa pessoa que trabalha comigo, coloca o nome dessa pessoa diante de Jesus. E fala, Senhor, eu queria ser um instrumento do Senhor para que essa pessoa te conheça. Deus pode usar quem Ele quiser, mas pede para Ele, fala, Senhor, deixa eu ser, me usa nessa situação. Se você está com dúvida de pensar em uma pessoa difícil demais, gente, lembra, a luta é espiritual. Senhor Deus, cada um de nós está pensando em nomes. E a gente vai se acostumando, Senhor, a estar aqui no nosso meio, é tão gostoso, a gente conversa com outros irmãos, a nossa conversa é igual. Eles também falam do Senhor, a gente canta músicas que falam do Senhor. E Senhor, algumas vezes quando eu estou conversando com pessoas que não são do nosso meio, nem sempre a conversa flui tão bem, às vezes os assuntos não são assuntos que eu sei. Mas o meu pedido, Senhor, é que o Senhor me ajude a cada vez mais me importar por aqueles que não te conhecem. Senhor, guarda meu coração de nunca ser como esses fariseus.
Deus, ajuda-me a olhar com compaixão para os adolescentes que estão lá fora, para as crianças que estão lá fora. Senhor, hoje nós ouvimos dos surdos, Deus, gente que o Senhor ama e que não consegue ouvir. Senhor, ajuda-nos a sentir paixão por essas pessoas. E eu clamo em especial agora por cada nome que está na mente de cada irmão meu aqui, Deus. Senhor, toca nesses corações. Senhor, transforma essas vidas. Senhor, o Senhor nos salvou, o Senhor mudou a nossa vida, nós conhecemos o Senhor. E o nosso pedido, Deus, faz isso na vida dessas pessoas que nós estamos pensando agora. Usa, Senhor, os meus irmãos estão aqui. Deus, que nessa semana surjam oportunidades tão claras que a gente não tenha como não aproveitar. Ajuda-nos a sermos obedientes e irmos lá e pregarmos, Deus. Também tenho que pedir, Senhor, que a gente saiba o que falar, não como a peça que foi feita aqui. Deus, usa as nossas vidas. A gente não quer mostrar essa igreja, a gente não quer mostrar uma religião. A gente quer mostrar o Senhor. E eu sei, Deus, como consequência, talvez eles vão vir congregar no mesmo lugar que a gente. Vão se dizer da mesma religião que a gente. Mas que eles possam conhecer o Senhor, é a nossa oração. A gente clama isso. Eu sei que a gente só pode clamar isso por causa de Jesus. Amém. Amém.